Janela. Começamos, Oséias, a gravação. Tiago, prazer. Prazer, eu mutei aqui porque eu vou ter que avisar meus filhos que eu estou no grupo de estudo aqui, porque eles estão numa bagunça aqui. Eu vou ter que avisá-los, tá, gente? Porque senão vai ter interrupções. Deixa eu ver. Aqui, acho que eu vou... Eu tenho uma abinha aqui para vocês que é invisível, mas ela é uma aba do Meet que mostra o rosto de vocês. Aí eu vou arrastando ela aqui, ajustando, para conseguir ver vocês enquanto a gente faz a leitura. Então, gente, nos últimos encontros, né, a gente falou um pouco sobre o que são as coisas passíveis de sucesso cognitivo, as divisões metafísicas, né, dessas coisas. Também falou assim, de maneira muito abstrata, de sucesso cognitivo. Aí a gente ficou se perguntando o que era isso, né, porque o autor não define. E agora, eu acho que com a leitura desse parágrafo aqui que a gente fez na semana passada, ficou um pouco mais claro o que seriam esses tantos objetos que desfrutam do sucesso cognitivo, quanto o próprio sucesso cognitivo. Então, com os exemplos aqui, a gente teve alguma noção, né? A gente viu, então, que... Opa! Oi, Delpa. Boa tarde. Desculpa, foi engano aqui. Tranquilo, sem problema. Então, a gente já havia... Em epistemologia, normalmente, nós associamos diretamente a ideia de crença, de verdade, justificação, quando a gente pensa nesse campo, né? Conhecimento. O que eu penso que o autor aqui dessa introdução, né, que foi colocada lá em 2024, estava pensando justamente mostrar que a epistemologia é mais ampla, envolve mais coisas que isso, né? Então, por exemplo, a crença, ele citou a crença como um tipo de objeto passível de sucesso cognitivo, mas também um procedimento, uma função de credibilidade, um programa de pesquisa, né? Então, a gente pode abstrair da crença e pensar de uma forma mais ampla, abrangendo mais coisas, né? Então, um pouco do trabalho que a gente fez na semana passada foi tentar entender o que é um procedimento, o que é uma função de credibilidade, e também os sucessos cognitivos de cada uma dessas coisas, né? Por exemplo, a justificação de uma crença, a exigência racional de um procedimento, a otimização de uma função de credibilidade e assim por diante. Então, esse parágrafo aqui tratou basicamente dos sucessos cognitivos de tipo substantivo, né? Ou seja, aqueles sucessos cognitivos que falam de uma função, falam a respeito de uma crença específica, de um programa de pesquisa específico, etc. E agora, então, nesse outro parágrafo, a gente vai falar dos sucessos cognitivos de tipo estrutural, que envolve a relação entre coisas e não coisas específicas, né? Então, eu vou fazer, como da última vez, uma leitura geral do parágrafo, e aí a gente pode ir analisando passo a passo para tentar entender cada uma das partes, né? Então, vou iniciar a leitura aqui. Do outro lado dessa distinção, entre tipos de sucesso cognitivo, encontram-se os tipos de sucesso cognitivo que qualificam as relações entre várias coisas, cada uma das quais é individualmente avaliável quanto ao sucesso cognitivo. Por exemplo, a relação entre um conjunto de crenças compartilhadas pelo mesmo agente em um determinado momento, ou a relação entre o uso de um procedimento específico, por um lado, e as crenças de alguém sobre esse procedimento, por outro. Ou a relação entre a função de crença de um agente imediatamente antes de receber novas evidências
e sua função de crença imediatamente após recebê-las. Exemplos desse último tipo de sucesso, o sucesso estrutural, incluem a consistência das crenças de um agente em um dado momento, ou a coerência entre os procedimentos que um agente utiliza e suas crenças sobre quais procedimentos ele deveria utilizar. Em cada caso, um sucesso cognitivo específico qualifica as relações entre vários objetos, independentemente de qualquer um desses objetos em particular possuir sucesso cognitivo substantivo. Podemos chamar esses sucessos cognitivos de estruturais. Alguns epistemólogos tentam reduzir sucessos substantivos de um tipo específico a sucessos estruturais. Outros tentam reduzir sucessos estruturais de um tipo a sucessos substantivos. E outros ainda negam que tal redução seja possível em qualquer direção. Nos últimos anos, essa controvérsia tem sido mais ativa em relação à permissibilidade racional de crenças ou de confiança. Mas tal controvérsia poderia, em princípio, surgir em relação a qualquer uma das variedades de sucesso cognitivo que distinguimos até agora. Então, este foi o último parágrafo da seção 1.3, e fala especificamente, então, dos sucessos, dos tipos de sucessos estruturais, né? Sucessos cognitivos estruturais. Então, o que é um sucesso substantivo estrutural? Ele coloca aqui no início, né, uma característica desse tipo de sucesso. É o sucesso que qualifica, que dá uma qualidade a relações entre várias coisas, né? Quais são essas coisas? Todos esses exemplos aqui, né? Ele vai dar depois. Cada uma das quais é individualmente avaliada quanto ao sucesso cognitivo. Essas coisas podem ser avaliadas independentemente, né? Cada uma delas, mas isso lá no campo substantivo, não no estrutural, né? Por exemplo, a relação entre um conjunto de crenças compartilhadas pelo mesmo agente em um determinado momento. Então, a relação entre um conjunto de crenças é um desses exemplos de coisas que ganham uma qualidade, vamos dizer assim, do sucesso substantivo. Então, o agente cognitivo tem várias crenças, né? Nós temos várias crenças, e a gente pode avaliar a relação entre essas crenças. Por exemplo, se essa relação é coerente, né? Se ela não envolve contradição e assim por diante. Então, mas o foco aqui é a relação entre as crenças, não as crenças especificamente, porque a gente está pensando na estrutura como um todo, né? Aí o outro, deixa eu ver, tem uma notinha aqui, mas eu acho que essa parte ficou clara, não precisa especificar, né? Oi, Thiago. Eu tenho que sair daqui a pouquinho, tá? Porque eu vou, por meia hora eu vou lá, como eu já tinha avisado. Desculpa interromper aí, mas só para deixar claro que eu estou saindo e volto. E enquanto vocês forem discutir isso aí, eu queria chamar só a atenção do negócio. Essa diferença entre o substantivo e o estrutural. Não necessariamente precisa ser assim, mas a tendência desses autores para explicar o sucesso cognitivo estrutural é em termos de coerência, consistência, e não de fundamentação e de verdade. Então, me parece que, quer dizer, pelo menos na explicação dele, ele está pensando numa concepção holística ou coerentista de justificação, e que você poderia pensar um sistema, por exemplo, uma determinada ciência, né, como se a fundamentação dela fosse dada em termos mais holísticos do que fundacionista. Tá? Acho que é a tendência dele pensar nesses termos. Então eu me despeço aí e já volto depois. Tranquilo, obrigado, Thiago. Valeu. Comentário. Então, como o Thiago mencionou ali,
Justamente, o Neta cita a si mesmo, né, no texto aqui, e toma parte nessa discussão, né? E aí, mais tarde, a gente pode voltar a esse ponto. Mas então, gente, a relação aqui entre conjunto de crenças, eu acho que ficou tranquilo, né? Que é um tipo de coisa avaliável ou coisa que pode ganhar uma qualidade do sucesso cognitivo, né? Pode ter sucesso cognitivo, vamos dizer assim. O outro exemplo aqui que o autor menciona é a relação entre o uso de um procedimento específico, por um lado, e as crenças de alguém sobre esse procedimento, por outro. Então, veja só, aqui tem a relação entre dois tipos de coisas distintas, né? A relação entre um procedimento, que a gente havia visto no último parágrafo, né? Teve uma ideia do que é, e a relação entre as crenças de um agente sobre esse procedimento. Para ficar mais claro, eu coloquei uma notinha aqui, e mais uma vez, né, pedi inteligência para pedir ajuda, né, para a inteligência artificial. E aí, o que ela colocou aqui para nós? Veja só, a coerência entre procedimentos e crenças sobre procedimentos. Isso se refere ao que a bibliografia chama de requisito encrático, evitar a acasia ou fraqueza de vontade intelectual. O conceito é a harmonia entre o seu eu, que dita as regras, e o eu que as segue. Então, uma coisa é você ditar uma regra para você mesmo, e outra coisa é você seguir essa regra que você ditou, né? A gente acredita em muitos princípios, mas nem sempre os segue, né? Então, justamente a acrasia ocorre nesse caso, né? Quando a gente não segue o próprio princípio. O exemplo, imagine que você acredita na seguinte regra, ou procedimento, né? Que é o caso ali. Eu só devo formar crenças baseadas em evidências estatísticas. Imagine que você tem essa regra para você, né? Se, apesar de acreditar nessa regra, você formar uma crença baseada apenas em um pressentimento, você foi incoerente estruturalmente, né? Então, você tem uma regra lá que você pensa por estatística, de forma probabilística, né? E aí, você, de repente, tem um sonho ou tem um pressentimento e age de acordo com esse pressentimento. Bom, a atuação nesse caso, o modo como você agiu e o modo como você pensa ser o jeito correto de agir, eles entram em conflito, né? Então, existe uma incoerência aí. O sucesso. Você atinge esse sucesso quando o modo como você busca o conhecimento, o procedimento que você acha correto, está alinhado com o que você mesmo julga ser o modo correto de buscar o conhecimento. Então, quando existe esse alinhamento entre a ação e o princípio ou regra que você, ou procedimento, né, que você deseja seguir, então você tem o sucesso cognitivo nessa perspectiva estrutural. Um dos exemplos, né, essas relações podem ser entre muitas outras coisas. O sucesso cognitivo qualifica a estrutura relacional entre procedimentos e crenças. Então, o foco aqui é justamente na estrutura, né, a estrutura relacional. São as relações que importam. Relação entre crença com crença, relação entre crença e procedimento, e assim por diante. O que vocês acham, gente? Ficou tranquilo esse exemplo de relação aqui, que é avaliável pelo sucesso cognitivo? Acho que o exemplo que a inteligência artificial trouxe aqui ajudou a esclarecer, né? Um outro exemplo de relação. A relação entre a função de crença de um agente imediatamente antes de receber novas evidências e sua função de crença imediatamente após recebê-las. Então, tem essa ideia de função de crença, novamente, né,
Qual que é a relação aqui entre dois tipos de função de crença e existe uma linha temporal aí, né? Antes de receber evidências e depois de receber novas evidências. Então, buscando o exemplo lá que foi citado já no texto, do caso do gato no tapete, né? Imagine que você está numa sala escura e vê a silhueta, né? Vê a sombra do que parece ser um gato em cima do tapete. Então, teus sentidos estão te informando, vamos dizer assim, algumas coisas, e você tem uma porcentagem de crença, vamos dizer assim, de que o gato está no tapete. Vamos dizer que você tem uns 60% de certeza de que o gato está no tapete. A tua crença é de 60%. E aí, aparece uma nova evidência. Né? Qual que vai ser a nova evidência? Por exemplo, você acende a luz da sala, e aí vê que o gato, de fato, está em cima do tapete, que você estava correto, né, na tua crença, e aí tua crença dá um salto, sofre um ajuste de 60% para 100%, porque agora está muito claro para você que é um gato mesmo, e ele está em cima do tapete. Né? Então, a ideia é estudar essa relação, né, entre a função de credibilidade que eu tinha antes e a função de credibilidade que eu tive depois. Né? No momento, a minha função de credibilidade dizia que o gato está no tapete, tem 60% de chance de estar correto e 40% de chance de estar errado. Né? Num outro momento, você ajustou, a tua função de credibilidade foi ajustada diante de novas evidências, e a tua crença de que o gato está em cima do tapete passou a ser 100%. E logo, né, a crença de que o gato não está em cima do tapete passou a ser 0%. Né? Ou passou a ser 1, né, que a gente viu sobre o Bayesianismo, lá passou a ser 1 a primeira crença, e a segunda crença, que é a negação dela, passou a ser 0. Bom, então são a relação entre duas funções de crença aqui. A outra relação era a relação entre o procedimento e uma crença de um agente. Né? A outra relação era entre um conjunto de crenças, entre várias crenças para um mesmo agente. E aí, então, segue o texto. Né? Exemplos desse último tipo de sucesso cognitivo incluem a consistência das crenças de um agente. Então, vejam só, o que é o sucesso cognitivo de uma relação de crenças, por exemplo? É a consistência. Um indivíduo, por exemplo, ele tem a consistência quando ele age de forma não quando ele tem crenças que não são contraditórias entre si ou implicam contradição. Aqui tem um exemplo. Você acredita que vê pelos de gato no tapete. Você acredita que houve um ronronar do tapete. Vindo do tapete, né? O tapete ronronando seria meio estranho. Mas vem da direção, né? Onde está o tapete e onde está o suposto gato. Você acredita que o gato está no tapete. Essas três crenças, elas são consistentes entre si. Né? Então, a evidência visual e auditiva dão suporte à conclusão. Imagine, então, que você acredita que tem pelo de gato no tapete, você acredita que houve um ronronar de gato vindo do tapete, mas você não acredita que o gato está no tapete. Ou seja, você está... A tua terceira crença aí, ela parece contradizer as duas primeiras, né? Porque as duas primeiras levam a acreditar que o gato está no tapete. E a última é a crença de que ele não está. Né? Então, existe uma inconsistência aí entre as duas primeiras crenças e a terceira. Pois, nesse exemplo aqui,
né? Está consistente, mas a gente pode pensar também no seu contrário. Tranquilo? Então, quando é que a gente tem sucesso cognitivo, por exemplo, na relação entre crenças, quando nós não nos contradizemos. Esse é um dos exemplos, né? Quando nós somos consistentes. Aí, o outro exemplo. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, mencionar, trazer um caso, né? É só acionar ali a mãozinha do Google Meet, aí eu passo a palavra para vocês, tá? Um outro caso aqui, ou a coerência, né, a gente pode pensar no sucesso cognitivo como coerência entre os procedimentos que um agente utiliza e suas crenças sobre quais procedimentos deveria utilizar. Então, a gente pode avaliar o sucesso cognitivo, então, ele vai avaliar se um agente está sendo coerente entre os procedimentos que ele está utilizando e os procedimentos que ele acha que deveria utilizar. Né? Qual é o exemplo aqui da IA? Imagine um juiz. A crença dele sobre o procedimento, qual que é a crença? Ele acredita piamente que um juiz só deve dar o veredito após ouvir as duas partes de um processo. Qual que é o procedimento aqui que ele utiliza? Na hora de julgar um caso real, ele realmente senta e ouve as duas partes. Crença num primeiro momento e ação num segundo momento, né? O procedimento. Isso é o sucesso de coerência. O que ele faz, que é o procedimento utilizado, está alinhado com o que ele acha que deve ser feito. Sua crença sobre o procedimento correto. Ou seja, o juiz, nesse caso aí, tem o sucesso cognitivo porque ele está agindo de forma coerente. Depois dá para a gente esperar o Thiago voltar, né? Ele é professor de lógica também, ele pode dizer melhor para nós, né, a relação entre consistência e coerência. Mas pelo que eu, assim, andei olhando, né, a consistência é basicamente não se contradizer, né, você não ter uma crença A e também ter uma crença não A, né, algo que implica não A, né, você não ser inconsistente é não se contradizer. E a coerência envolve uma relação mais sutil entre as crenças, por exemplo, ou entre crença e procedimento, né? Então, você pode, sei lá, você tem as crenças de que 1 mais 1 é igual a 2, você tem a crença de que está chovendo e a crença que o gato está em cima do tapete. Não existe, aparentemente, né, pelo menos no primeiro momento, não existe nenhuma coerência, né, um encaixe possível entre essas crenças. E no caso do procedimento aqui, né, o procedimento ele é coerente, né, conforme o juiz acredita e o que ele faz. E aí, vale a pena a gente dar uma conferida mais precisa nos termos consistência e coerência. Né? Mas aí a gente pode voltar depois nesse ponto. Em cada caso, um sucesso cognitivo específico qualifica as relações entre vários objetos. Então, são vários objetos que estão em jogo. Né? Mas o importante é a relação entre eles, não os objetos em específico. Independentemente de qualquer um desses objetos, em particular, possuir sucesso cognitivo. Então, não importa, por exemplo, se cada uma das minhas crenças são justificadas, mas importa a coerência, por exemplo, entre as crenças, ou a consistência entre elas. Podemos chamar esses sucessos cognitivos de estruturais, o que importa é a estrutura relacional ali, das relações. Alguns epistemólogos tentaram reduzir sucessos substantivos de um tipo específico a sucessos estruturais.
Então, o que é reduzir sucessos substantivos de um tipo a sucessos estruturais? Alguns teóricos, então, pensam ali, primeiro, né, o que é um reducionismo? O que é fazer uma redução aqui nesse sentido? Você mostra que uma coisa é mais básica que outra, né? E por ser mais básica que outra, né, vamos pegar aqui uma metáfora geométrica, né? Uma coisa está embaixo, né? É mais básica, mais importante nesse sentido de ser o fundamento, né? E aí você tem outra coisa que é fundamentada nessa que está embaixo. Né? Então você faz o reducionismo quando você mostra que essas coisas aqui de cima, elas podem ser traduzidas, vamos dizer assim, no que está num nível mais básico. Né? Você analisa essas coisas e mostra que elas são redutíveis a algo mais básico, a algo mais importante no sentido de fundamento. Né? Então, alguns teóricos pensam que os sucessos substantivos, eles podem, pelo menos alguns deles talvez, né, ou todos eles, podem ser reduzidos a um sucesso cognitivo que é estrutural. Outros tentam reduzir os sucessos estruturais de algum tipo a sucessos substantivos. Então, existem outros teóricos aí que tentam fazer o movimento contrário, né? Pensam que o substantivo é básico, é fundamental, né? E depois vem a estrutura. Você tira a estrutura, vamos dizer assim, daquilo que é substantivo. E aqui tem os exemplos dos autores, né? Aí, caso tenham interesse nesses tipos de reducionismo, a gente tem as fontes aqui para buscar. E outros ainda negaram que tal redução seja possível em qualquer direção. Então, alguns outros teóricos negam que a gente pode fazer esse tipo de reducionismo. Então, você não pode reduzir o estrutural ao substantivo, nem reduzir o substantivo ao estrutural. Dentre esses autores está aqui o Neta, né? Que é o cara que inseriu essa nova parte aqui do verbete em 2024 e que complicou a nossa vida, né? Então, ele se insere entre esses autores que dizem que não parece não haver redução possível. Nos últimos anos, essa controvérsia tem sido mais ativa em relação à permissibilidade racional de crenças ou de confiança. Então, o foco aqui dos últimos anos, né, segundo o Neta, é justamente o foco das discussões é em relação à permissibilidade racional, aquilo que é permitido racionalmente. Né? Então, isso é interessante sobre essa noção de permissibilidade, né, de dever, porque mostra um traço fundamental da epistemologia, que é como a gente deve pensar, como a gente deve agir em relação às nossas crenças, como a gente deve fazer os nossos procedimentos, como a gente deve estruturar um programa de pesquisa e assim por diante. O dever, então, parece ser um traço essencial da epistemologia. Né? A epistemologia, então, nesse sentido aqui, parece que não está tão preocupada agora, pelo menos nesse momento, em descrição. Quem que vai fazer a descrição, dizer como a gente pensa, por exemplo, como os seres humanos pensam? Talvez isso seja uma tarefa da psicologia. Né? A resposta, por exemplo, a pergunta por que muita gente não acredita em evidência que é escancarada, né? E resolve acreditar em teorias da conspiração e assim por diante. Essa é uma pergunta que talvez caiba mais a psicologia. Né? Talvez ela explique melhor
E aí, qual que é a tarefa do epistemólogo, da epistemóloga nesse caso? É justamente ver quais são as formas mais racionais, vamos dizer assim, de pensar e falar, ó, a gente deveria pensar desse modo, e a gente não deveria pensar desse modo, né? Agora, por que que as pessoas pensam de um determinado modo ou de outro determinado modo na prática, é uma questão que talvez a psicologia resolva melhor, né? E que é interessantíssima, eu acho sensacional. Imagine você descobrir como é que um negacionista pensa e por que que ele pensa desse jeito, né? É interessantíssimo. Então, o traço do dever aqui parece que está sempre na epistemologia. Mas é claro que, ou pelo menos no período contemporâneo, né? Eu acho que na modernidade, ali, talvez as coisas se misturassem um pouco, né? Por exemplo, Kant, né? Nos autores modernos, ali, o Locke, etc. Talvez as coisas não tivessem muito separadas, até porque a psicologia é uma área relativamente nova do conhecimento, uma ciência que se desligou da filosofia há pouco tempo na história, né? Então, gente, deixa eu ver onde nós paramos. Ok, então a ideia de permissibilidade racional aqui parece que é um dos focos da discussão, né, sobre os sucessos cognitivos, mas tal controvérsia poderia, em princípio, surgir em relação a qualquer uma das variedades de sucesso cognitivo que distinguimos até agora. Então, qualquer uma daqueles tipos de sucesso cognitivo, ele envolve discussão, né? E a filosofia tem esse traço que é de ficar discutindo coisas, os fundamentos e a relação entre coisas, etc, etc. E isso é uma das coisas que distingue ela da ciência, por exemplo. A filosofia não tem um corpo exato, formado de conhecimento, do qual, a partir do qual do qual o filósofo vai poder partir e seguir adiante, né, avançar a filosofia. Esse é um traço da ciência. Os cientistas, eles herdam certas coisas e já saem caminhando a partir dali, né? A filosofia, a gente tem que sempre estar voltando aos princípios, voltando aos fundamentos, discutindo essas coisas, né? Mas é essencial isso. É um trabalho essencial, né? Que vai revisar, por exemplo, a própria ciência, né? Então, gente, o que vocês acharam desse parágrafo aí? Será que a noção de sucesso substantivo, a noção de sucessos substantivo e estrutural, será que ficou ok? Deu para entender esses tipos de sucesso? Tranquilo? E fiquem à vontade, gente, para falar também, mencionar qualquer outra coisa relacionada, né, a esses temas aqui. Tá, então a gente pode seguir adiante, né? Tem mais aqui, a seção 1.4 tem dois parágrafos, né? Talvez a gente consiga terminar hoje, vamos ver como é que nós seguimos. O que explica o quê? Então, peraí, deixa eu só anotar um minutinho para a gente voltar aqui, talvez se o Tiago retornar a tempo, a gente possa perguntar, né, conversar com ele sobre o tema do dever na epistemologia, dever e a relação entre a distinção entre coerência e consistência. Ok. Então vamos lá, 1.4, o que explica o quê? Muitos epistemólogos tentaram explicar um tipo de sucesso cognitivo em termos de outros tipos. Por exemplo, Chisholm tenta explicar todas as noções de sucesso cognitivo em termos de apenas uma noção primitiva. A de uma atitude ser mais razoável do que outra para um agente em um determinado momento. Então, bom, depois a gente comenta. Williamson
Em contraste, trata o conhecimento de fatos como um primitivo explicativo e sugere que outros tipos de sucesso cognitivo sejam explicados em termos desse conhecimento. Vários filósofos proeminentes tratam a noção de razão normativa como primitiva. E assim por diante. Em cada caso, a questão central é quais tipos de sucesso cognitivo são explicáveis em termos de quais outros tipos de sucesso cognitivo. É claro que, se essa questão é formulada como uma questão relativa à explicação de alguns conceitos em termos de outros conceitos, ou em termos da fundamentação de algumas propriedades por outras propriedades, ou em outros termos ainda, depende dos compromissos metafilosóficos daqueles que formulam a questão. Então, gente, aqui nós temos alguns exemplos de tipo de reducionismo, né? A gente viu na sessão anterior que alguns filósofos tentam reduzir um tipo de sucesso a outro, né? E nesse caso aqui tem o Chisholm, tem o Williamson, Scanlon, etc. Então, esses são os exemplos, né? Isso. Deixa eu só abrir a notinha aqui, por exemplo, para ver o caso do Chisholm. Como é que ele tenta fazer essa redução? Em sua obra de 66, Teoria do Conhecimento, então ele tem essa noção primitiva. Para Chisholm, a relação ser mais razoável que é algo que entendemos intuitivamente. Por exemplo, para você agora é mais razoável acreditar que está lendo um texto do que acreditar que está sonhando. Para você é mais razoável isso. A redução, a partir dessa comparação simples, ele define todo o resto. Por exemplo, uma crença é justificada ou tem evidência se for mais razoável aceitá-la do que aceitar a sua negação. Então, ele define a noção de justificação a partir da noção de ser mais razoável que, né? E assim também os outros conceitos importantes da epistemologia, como o conhecimento, né? O conhecimento seria, então, construído como uma crença verdadeira que atinge um nível muito alto nessa escala de razoabilidade. Para Chisholm, ser mais razoável é uma ferramenta básica da nossa mente. Nós simplesmente sabemos identificar quando uma crença tem mais peso que outra em um determinado momento. Então, o que parece aqui é que o Chisholm ele tenta dizer que algo estrutural é mais básico, né? Que no caso é a relação ser mais razoável que. E aí, a noção de conhecimento, de justificação, elas vêm depois. Elas são baseadas na noção de ser mais razoável que. Agora, isso aqui a partir de uma pessoa que não leu, assim, detidamente esses autores, né? Pode ser que existam imperfeições aqui na minha explicação, né? E também na do Jamie, né, que me ajudaria a entender esses pontos. Então, gente, a ideia, a gente vai ver depois que a noção de conhecimento, a maior parte dos autores, acredito que até hoje também, tenta analisar a noção de conhecimento, ou seja, eles tomam a noção de conhecimento como se ela pudesse ser decomposta em conceitos mais básicos, né? Ela pudesse ser reduzida a conceitos mais básicos. O que o Chisholm faz, por exemplo, é o movimento contrário. Ele acredita que há uma noção mais básica, que como é que é a noção que ele colocou aqui? Ser mais razoável que, né? E a partir dessa noção básica, estrutural, a gente deriva a noção de conhecimento. Então, esse é um dos exemplos de reducionismo. Aí vem o Williamson. Em contraste, trata o conhecimento de fatos como um primitivo explicativo.
E aí tem os tipos de conhecimento, né? O conhecimento de fato, eu acredito que seja o saber que, né? O conhecimento proposicional, né? Que a gente pode traduzir, vamos dizer assim, uma proposição. É um fato que está fazendo sol, é um fato que 1 mais 1 é igual a 2 e assim por diante. Mas claro, aqui uma pessoa que não leu o Williamson ainda, né? O Marcelo, eu lembro que ele falou um pouco sobre alguns manuais de epistemologia, né? E aí talvez ele lembre especificamente da noção de conhecimento de fatos aqui para o Williamson, né? E por que isso é primitivo. Então, o Williamson sugere que outros tipos de sucesso cognitivo sejam explicados em termos desse conhecimento. Então, o Williamson também, ele faz um tipo de reducionismo, mas ele diz que um tipo de conhecimento específico é mais básico, é fundamental, e a partir desse tipo de conhecimento primitivo, então, a gente deriva noções de crença, justificação e assim por diante. Esses caras aqui, eles vão na contramão, né, da maior parte dos filósofos, ao que parece. Deixa eu ver, acho que tem uma notinha que talvez valha a pena ler pelo menos um pedaço dela. Aqui. Essa é a famosa reviravolta do Knowledge First, o conhecimento primeiro, proposta por Timothy Williamson, especialmente em sua obra seminal, publicada em 2000, Knowledge and Its Limits. Se Chisholm tentava construir o conhecimento tijolo por tijolo, começa pela razoabilidade, pela noção de razoabilidade, Williamson inverte a pirâmide. O conhecimento é o tijolo mais fundamental. Então, tem essas concepções, né, do que é mais básico. E o Williamson diz que o conhecimento é mais básico. Vários filósofos proeminentes tratam a noção de razão normativa primitiva. Então, tem essa ideia de razão normativa, que eu desconheço, particularmente, razão normativa como primitiva, mas eu imagino que seja aquilo que a gente estava falando de dever ali, né? Do que se deve fazer racionalmente, etc. Oséias, Oi. enfim, eu não conheço não conheço assim, de ler, né? O Williamson, eu trabalhei dele só aquele fazer filosofia, né? É um que é só sobre como se faz a filosofia, né? Quais são as técnicas e tal, né? Mas esse sobre o conhecimento e seus limites, esse aí eu não li, né? Mas quando fala sobre conhecimento primeiro, não é de certo modo uma forma de escapar daquela ideia de que por exemplo, dos desafios do Gettier, quer dizer, o conhecimento pressupõe ali, né, esses três aspectos, né, a crença verdadeira e justificada, né, e aí muito se discutiu, né, principalmente em cima da questão da justificação. Então, quando ele coloca o conhecimento primeiro, também não seria uma forma de, né, quer dizer, o conhecimento não vem depois desses três elementos, ele vem antes, né? Seria mais ou menos assim nessa linha, né, de escapar aí dessa dependência. O que é que tu acha? Isso, eu acredito que vai nesse sentido mesmo. Inclusive, o Dan O'Brien, né, que é um dos autores aí principais da teoria do conhecimento, pelo menos a título introdutório, ele faz exatamente esse link. Uma das consequências de você tomar o conhecimento como um primitivo é justamente você escapar dos problemas Gettier, né? Os problemas Gettier, a gente vai ver mais tarde, são contra-exemplos contra a ideia de que conhecimento é crença verdadeira justificada, né? Ou seja, o Gettier acha alguns exemplos
para dizer que o conhecimento não é analisável nesses termos, ou se é analisável nesses termos, existem algumas coisas que não cabem aí, né? Existe algo que não está batendo. Eu acho que é justamente uma das consequências, Marcelo. Então, evitar os problemas Gettier, se você toma o conhecimento como básico. Aí você não precisa analisar ele, né? Um conceito básico, ele é inanalisável. Você não pode dividir ele em partes menores. Então, quando a gente fala em análise do conhecimento, análise do conceito de conhecimento, normalmente é essa análise tradicional, né? Mas é claro que pode existir outras análises. A gente viu ali para o Chisholm, por exemplo, né? Existe outra coisa mais básica, mas não é crença verdadeira, né? É a noção ali como é o conceito que ele usa, a noção de ser mais razoável o que é mais básico. Então, o conhecimento é redutível a isso, a ser mais razoável o quê? Mas se você diz que o conhecimento não pode ser analisado por conceito nenhum, então você vai mostrar como é que os outros, você tem essa tarefa pela frente, mostrar que outros conceitos importantes, como justificação, né, verdade, tudo isso é analisável em termos de conhecimento, mostrar como é que o conhecimento está na base. Ou outros conceitos possíveis. Deixa eu ver onde a gente havia parado. Acho que Williamson, e aí a noção de razão primitiva, que é mais um exemplo, né? E assim por diante. Em cada caso, a questão central é quais tipos de sucesso... Razão normativa, a do Scanlon. Razão normativa, que seria o conceito primeiro aí, né? Isso. Eu não sei o que eu falei. Eu devo ter falado razão primitiva, né? Algo assim. É porque estava na minha cabeça aqui, já que a gente havia falado, né? Eu confundi. Obrigado pela correção, Marcelo. Em cada caso, a questão central é quais tipos de sucesso cognitivo são explicáveis em termos de quais outros tipos de sucesso cognitivo. Então, a questão fundamental aqui, central nesses autores, é o que explica o que, né? Justamente o título da sessão aqui. É claro que, se essa questão é formulada por uma questão relativa à explicação de alguns conceitos, em termos de outros conceitos, ou em termos da fundamentação de algumas propriedades por outras propriedades, ou em outros termos ainda, depende dos compromissos metafilosóficos daqueles que formulam a questão. Então, aqui é como se o autor estivesse dizendo, olha, o jeitão de fazer filosofia de cada autor e o que eles consideram mais importante vai determinar se eles vão falar de conceitos, ou vão falar de propriedades, ou vão falar de... Qual que é o outro termo aqui? De fundamentação, né? Então, vai depender do jeito de cada filósofo trabalhar. Essas coisas vão variar também. Você vai fazer uma análise conceitual, você vai dizer que certas coisas têm propriedades, você vai dizer que uma coisa é fundamento de outra, tudo isso depende da linha filosófica que você vai estar utilizando. Tranquilo, gente? O que vocês acharam aqui das noções? Eu acho que agora começa a ficar mais claro o que é esse reducionismo, né? Vem os exemplos ali de tipos de redução que podem ser feitas, etc. Aí, se vocês quiserem comentar mais algo sobre esse parágrafo, se não, a gente pode passar para o último parágrafo, e aí ler o restante. O Thiago está aqui de volta, né? Aproveitar daqui a pouco para fazer as questões que ficaram ali, né? Para a gente tentar esclarecer, né? Noções que talvez sejam melhor explicadas, né? Por um professor de lógica. Deixa eu ver. Então, não sei se a gente termina antes ou faz as questões primeiro. Bom,
vamos terminar esse parágrafo, né? Porque aí a gente já mata essa sessão e aí a gente vai para as questões. A questão de quais tipos de sucesso cognitivo explicam quais outros tipos de sucesso cognitivo é ortogonal à questão de quais sucessos cognitivos específicos explicam quais outros sucessos cognitivos específicos. A primeira questão diz respeito a ser, por exemplo, a propriedade do conhecimento deve ser explicada em termos da relação de uma coisa ser a razão de outra. Ou se a relação de uma coisa ser a razão de algo, deve ser explicada em termos de conhecimento. Mas a segunda questão diz respeito a ser, por exemplo, estou justificado em manter uma crença específica. Digamos que o gato está no tapete, em virtude de eu saber várias coisas específicas. Por exemplo, que minha visão está funcionando corretamente nas circunstâncias atuais e que o objeto que eu estou olhando agora é um gato, etc. Esta última questão está no cerne de vários enigmas da regressão epistemológica, e retornaremos a ela adiante. Mas esses enigmas de regressão são, em grande parte, independentes da questão da propriedade metafísica que está sendo discutida aqui. Então, o que é ortogonal aqui, né, em relação aos sucessos cognitivos, eu coloquei uma notinha para tentar explicar, né, essa primeira parte aqui. Deixa eu só mover minha barrinha aqui, invisível. Você não precisa resolver o mistério da fundação do conhecimento, quem é o primitivo, né, o que é o conceito primitivo, para começar a estudar, por exemplo, como uma percepção específica sustenta uma crença. Então, são questões que podem ser trabalhadas de forma independente, né? A relação entre percepção e crença pode ser trabalhada de forma independente da fundamentação do conhecimento, que é o primitivo, pelo menos segundo o autor aqui, né? São problemas que correm em trilhos diferentes, embora esses problemas possam se cruzar. Exemplo, não preciso encontrar o termo primitivo para estudar, por exemplo, se o suporte perceptivo implica em crença de objeto. Isso, então posso estudar essa questão independentemente, né? Relação entre percepção e crença em objetos. Percepção A, por exemplo, específica. Eu vejo uma mancha vermelha e redonda na minha frente, com uma textura brilhante, e a crença B, que seria sustentada, existe uma maçã sobre a mesa. A conexão, a qualidade da sua percepção visual, o sucesso de ver, fornece a justificativa para a sua crença no objeto. Se a percepção for uma alucinação, por exemplo, né, a sustentação da crença B desmorona. Então, posso estudar essas relações. A questão entre fundacionalismo e a relação entre os sucessos cognitivos específicos se cruzam, mas são independentes. Então, a gente pode trabalhar a fundação do conhecimento, né, de uma forma independente das questões entre as relações entre os diversos tipos de objetos cognitivos. Isso não uma coisa não obstrui a outra, vamos dizer assim, né? Então, o que eu entendi dessa primeira parte foi isso. É claro, eu pedi ajuda também, né, para a inteligência artificial, e podem haver erros aqui, né? Eu falei de percepção, uma porção de coisas que eu não sou nenhum perito no tema, né? A primeira questão diz respeito a se, por exemplo, a propriedade de conhecimento deve ser explicada em termos da relação de uma coisa ser a razão de outra. Ou se a relação de ser a razão de algo deve ser explicada em termos de conhecimento, né? Então, a gente viu lá aqueles tipos de reducionismo, né? A gente pode se perguntar, bom, o que fundamenta o quê? Né? A noção de conhecimento é primitivo, a noção de ser razão de algo é primitivo, e assim por diante, né? O que é o termo primitivo aqui em epistemologia? Mas a segunda questão diz respeito a se, por exemplo, estou justificado em manter uma crença específica, digamos que o gato está no tapete, em virtude de eu saber várias coisas específicas, por exemplo, que minha visão, está funcionando corretamente nas circunstâncias atuais, e que o objeto que eu estou olhando agora é um gato,
né? Então, a segunda questão diz respeito a justamente essa relação entre várias coisas específicas, né? Pode ser, então, a relação entre a crença de que há um gato no tapete e a percepção ali, a visão, né? O que a pessoa ouve, etc. Essa última questão está no cerne de vários enigmas da regressão epistemológica e retornaremos a ela. Então, existem esses enigmas que vão ser tratados depois, assim como também a análise do conhecimento, né, o que é o primitivo do conhecimento vai ser tratada depois, ali a partir da seção 2, e a gente vai ver com mais calma, então, essas coisas, mas esses enigmas de regressão são, em grande parte, independentes da questão da prioridade metafísica que está sendo discutido aqui. Então, essa prioridade metafísica, acredito que seja em relação à fundamentação, né? E a questão dos enigmas de regressão, eles podem ser tratados independentemente também dessa questão da prioridade metafísica, que a gente dá para certo conceito, certa propriedade, né? Certo sucesso cognitivo. Bom, os enigmas de regressão, eu peguei aqui um exemplo que o Gemini trouxe, né, que também é um conceito novo para mim, mas a gente pode retornar, né, a essas coisas, que ficou bem grande a nota, não sei se, como a gente vai ver depois, não sei se vale a pena ler, né, mas, então, agora eu abro para discussão e a gente tem duas questões sobre coerência, inconsistência ali para o Thiago também, para lançar, que ficaram para trás, né, sobre o dever também. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa, gente, antes. Tranquilo? Tá, então eu vou fazer as questões ali sobre o dever. Tiago, ali na sessão anterior, a gente havia falado sobre os deveres, né, e a permissibilidade, assim como no início do texto também. A epistemologia, ela tem essa preocupação com prescrição, especificamente, ela sempre teve essa preocupação com prescrever o que deve ser mais racional, por exemplo, etc., ou ela, em algum momento, teve a preocupação com a descrição também psicológica, vamos dizer assim, de como as coisas são, de como a gente pensa, de como a nossa razão é. Aí eu pensei lá nos modernos, né? Será que na modernidade essas coisas estavam misturadas e hoje, na filosofia contemporânea, a gente toma a noção de dever como fundamental na epistemologia? Bom, é intimidadora a pergunta. Ela é muito ampla. Eu não saberia dizer assim. Eu imagino que sim, que a resposta é positiva, que trata tanto da parte normativa quanto de uma parte mais descritiva. Quando você faz análise, por exemplo, do conhecimento, essa discussão que é o conhecimento, né? Se é crença verdadeira justificada ou como, né? Era o Marcelo, né? Que estava ali falando como clube de... Eu não Clube do sei. livro? Eu acho que Então, é Marcelo, né? isso, Marcelo. Marcelo estava observando lá a posição do Williamson, que ele não aceita, né, que o termo conhecimento, não que ele contrarie que conhecimento seja crença verdadeira justificada. A questão ali do Williamson é que não é analisável nesses termos. Ou com a ideia de análise como se os termos verdade, justificação e crença são mais primitivos do que a noção de conhecimento. Então, ele apresenta um argumento contra essa ideia de que os termos verdade, crença e justificação, especialmente o termo crença, né, que é o ponto dele, né? Então, a posição dele é que o conceito de conhecimento é básico, é inanalisável, né? Não pode ser analisável em termos de
de conceitos mais simples. Agora, não impede que haja uma equivalência, essa tese, né, entre conhecimento e crença verdadeira justificada. Bom, mas aí é uma questão de descrever o que é o conhecimento, né? Agora, questões normativas, aí realmente elas dizem respeito, aí vem a questão do que é normatividade, para começar. Legal. Porque se a normatividade, no sentido jurídico, diz respeito a obrigações e a permissões, né? Agora, a questão é se há uma normatividade cognitiva ou teórica, né? Não prática, né? Termo de norma jurídica, norma, ou mesmo norma ética, norma moral, dever, né? Ou direito, né? Os deveres e direitos, obrigações e permissões, não tem problema, né? Acho que é bem assentado nesse domínio prático do direito ou da moral, da moral e do direito, né? Da moral ou da política. Agora, a normatividade teórica, aí já é mais discutível, mais controversa essa noção, né? Alguns falam de normatividade quando se fala em noção de correção e incorreção, ou verdade, falsidade, né? E outros questionam que, tá? Outros autores vão dizer que não, que verdade ou falsidade não é uma noção normativa, a mera correção e incorreção não há normatividade aí. Porque normatividade diz respeito mais a realmente aquilo que se deve fazer. Então, se há uma normatividade, por exemplo, na crença, que é uma atitude que a gente poderia dizer teórica, né? Seria o tipo de normatividade como é apresentada ali na sessão anterior, ali naquelas duas proposições ali deixa eu pegar o texto aqui. Como é que tá? Acho que a leitura estreita e ampla do que é o MP aqui? O que essa... O modus ponens estreito e modus ponens amplo. É o estrito e o amplo, seria, né? Um é estrito e o outro é amplo. Então, aí sim, né? Aí você tem propriamente um dever ali, nesse caso. Não é só a correção, né? Se você crê que P implica P, e P implica Q, então você deve crer que é o primeiro, o estrito, né? E o outro amplo, você deve, né? Bota o deve, o dever, o operador modal está na frente. Se você deve crer, na verdade, está expresso em termos de não deve, né? Você não deve crer que P implica Q, e não crer que Q, né? Então, esse é um dever que não é a verdade da crença, por exemplo, né? É uma relação que se estabelece entre crenças, né? Esse dever expressa a relação entre as crenças. E não é uma relação, não, é uma relação que diz respeito à inferência, né? Inferir uma certa crença a partir de outras. Ou não inferir. E não é não é uma normatividade que diz respeito a se a crença é verdadeira ou falsa, diz respeito à inferência, né? Porque a conclusão ou a consequência, a inferência, não é verdadeira nem falsa, né? Uma inferência pode ser válida ou inválida, né? Um argumento, um raciocínio não é verdadeiro nem falso. Então, a normatividade, ela tem como
como escopo aí, ou como objeto, né, nesse caso aí, a relação de consequência. Tá sendo dito o que você deve fazer com respeito à consequência, né? Então, alguns autores, como Paul Boghossian, por exemplo, ele discute isso, ele tem alguns textos sobre normatividade e significado. Então, ele discute essa questão se há normatividade se toda a significação já envolve alguma ideia de normatividade, né? E ele é crítico a essa ideia, né? Ele vai dizer justamente que verdade e falsidade não são noções normativas, mas que há uma normatividade teórica, que essa seria a normatividade de uma crença. E aí ele apresenta exatamente essa primeira proposição, o modus ponens estricto ali. Ele dá como exemplo de uma... Ele aceita isso, mas é interessante esse verbete aqui, ele chama a atenção que esse modus ponens estricto talvez não valha, né? Não tenha validade, o que vale é o amplo. Mas o Boghossian justamente dá um exemplo desse primeiro aqui. Ele diz assim, isso sim é uma normatividade relacionada à crença. A crença já envolve uma normatividade, embora a crença seja algo teórico, não é? É uma atitude teórica, não é uma atitude prática, né? Então, assim, resumindo, a epistemologia vai tratar tanto da normatividade, né, imagino, mas tem uma parte importante que é descritiva, simplesmente. Uma das partes descritivas é a análise do conhecimento, ou não, ou a discussão sobre análise, se há análise, qual é, se não há análise, por que não há, que essa discussão que envolve o Williamson. Mas tem também essa discussão se há uma normatividade teórica ou não. Se há uma normatividade do conhecimento, eu diria que é uma normatividade teórica, desse tipo aí. E aí a discussão, ela está relacionada com essa discussão do Boghossian, aí, do Paul Boghossian, né? Que é se verdade e falsidade são noções normativas, se correção e incorreção já são noções normativas, ou se a normatividade teórica envolve algo mais, e aí os exemplos seriam daquele tipo de modus ponens ali. Eu acho, aí eu vou dizer uma coisa que acho talvez a minha posição, tá? Eu acho que sim, que há uma normatividade teórica, tá? E não só no pensamento, já na percepção. Quando a gente se a gente pensa, por exemplo, que organismos que têm experiência, como seres humanos e bichinhos, têm experiência perceptiva e que podem perceber e ter ilusões dos sentidos e podem alucinar, e que esses organismos eles evoluíram a ponto de ter uma certa função perceptiva, um certo propósito, que é uma finalidade que eles têm de se referir com certo sucesso a objetos reais, essa função pode cumprir o seu, né, esses organismos podem cumprir o seu propósito ou satisfazer essa função referencial de se reportar a objetos reais pela percepção, ou falhar, e aí eles têm ilusões e alucinações. Então, se há esse propósito natural nesses seres, a gente poderia falar de uma normatividade, tá? De um sucesso ou insucesso. Tá? Eles cumprem aquilo para o qual eles estão programados, ou como eles estão constituídos evolutivamente. É uma espécie de normatividade primitiva, isso quem defende nesses termos são os filósofos que namoram com os explicitamente naturalistas e os que namoram com o naturalismo, como o Dredske, o Tyler Bird,
O Bird, ele é explícito nisso, né? Que a percepção é uma função primitiva e que é onde a mente começa, é a primeira manifestação da mente nos organismos naturais, e que é uma normatividade primitiva na percepção. Tá? Bom, mas se tem na percepção, então tem no pensamento. Mais razão ainda tem para atribuir normatividade no pensamento e na crença. Tá? Mas aí não é só a verdade, não vai explicar só em termos de verdade e falsidade. Tem que pensar que essa normatividade está relacionada com algum propósito, alguma função, função no sentido da funcionalidade de um órgão mesmo, né? De algo que tem um propósito, tem uma finalidade, nesse sentido de função. Não no sentido de função matemática, né? A função de ter da função de um órgão, por exemplo, como o coração, que tem a função de bombear, tem o propósito de bombear. Funções naturais, né? E aí talvez dê para compreender a verdade e a falsidade nesses termos, né? A função, o propósito de uma crença é apresentar um estado de coisas real. Bom, se cumpre a função, é verdadeira a crença, se não cumpre, é falso. Eu gosto dessa ideia, porque eu acho que é uma maneira de compreender, de naturalizar a norma, o domínio das normas. Não fazer uma cisão completa entre o reino das razões e o reino das causas. Interessante, muito interessante essa distinção entre tipos de norma, né? Porque o dever, né, ou a norma, são coisas mais ou menos intuitivas que a gente tem do senso comum, e eu, por exemplo, não tinha essas sutilezas, né, na minha mente. Você falando da percepção, quando a gente fala como a percepção funciona, ela é uma espécie de descrição que a gente está fazendo, ou envolve somente normatividade, como você mencionou que envolve, né? Eu acho que envolve também normatividade, porque assim, tem certos... deixa eu fazer uma analogia aqui, uma comparação. Para você descrever o que é um argumento, um raciocínio dedutivo, pelo menos, vamos pensar assim. Tá? Mas, bom, só para facilitar, vamos falar de argumentos dedutivos. Argumentos são relações entre pelo menos dois enunciados. Tá? Um que é a premissa, a base, para um outro que vai se chamar de conclusão. Mas não é qualquer relação entre dois enunciados. Né? O gato está no mato, o cachorro está latindo, são dois enunciados relacionados. Isso não é um argumento. É uma conjunção de dois enunciados. Então, tem que ter uma certa relação. Tá? E, assim, eu posso até falar assim, num dia o gato está no mato, e aí no outro dia eu falar, então o cachorro está latindo, falar isso, mas não juntei na minha cabeça, ou uma pessoa falou aqui, o gato está no mato, a outra falou lá na China, então o cachorro está latindo, e isso não constitui um argumento. Tem que ter uma relação mais íntima entre os dois enunciados que compõem o argumento, mesmo que tenha a palavra então, num deles lá. E qual que é essa relação? É difícil você conseguir descrever o que faz um argumento se você não apresentar qual que é a situação ideal, que é a que um tem que ser suficiente para o outro. A verdade de um tem que ser suficiente para o outro. Mas isso não necessariamente é satisfeito, porque senão falácias, né, argumentos inválidos não seriam argumentos. Eles têm que ser argumentos também, as falácias e argumentos inválidos. E o que acontece no argumento inválido? Então, a gente relaciona, a gente pretende, essa é uma maneira de explicar, em termos em termos finalistas, a gente pretende que, quando a gente
faz um argumento, a gente pretende, tem a intenção que a premissa ou um dos enunciados seja suficiente para o outro, que a verdade das premissas, de uma premissa ou mais premissas, sejam suficientes para a verdade da conclusão. A gente pretende isso. Se a gente alcança, né, satisfaz essa pretensão ou não, é o que vai determinar se o argumento é válido ou inválido. Mas para você caracterizar argumentos em geral, você tem que falar desse ideal, você descreve o que é um argumento pela situação ideal que você quer atingir. Então, ela é uma descrição, mas ao mesmo tempo uma descrição que faz apelo a um ideal, a uma finalidade, ao que seria a situação ideal. E essa situação ideal, ela pode ou não estar ocorrendo. Então, eu acho que já tem a normatividade, todos os elementos para a normatividade aí nessa descrição. Tá? Entendi, a relação é muito mais íntima do que a gente julga ser, né? Se a percepção tiver essa finalidade, esse propósito, qual que seria o propósito da percepção? Fazer referência, discriminar de maneira competente certos objetos. Um objeto do seu fundo ou do seu entorno. Talvez tenha mais do que nessa função, discriminar um objeto e algumas propriedades dentro dos objetos, mas se isso é constitutivo, essa função, essa finalidade é constitutiva da percepção, então, ao descrever uma percepção, você está descrevendo aquilo que torna ela normativa, o que faz com que ela tenha normatividade, ou que se atribua valor normativo para ela, sucesso ou insucesso. Claro, para a percepção é sucesso, né? Pela palavra percepção, o caso de insucesso, ilusão e alucinação. Entendi, já é um tipo de sucesso cognitivo a percepção. Seria, exato. E aí, por isso é uma das discussões, uma das maneiras de tentar explicar como que a percepção pode ser fundamento para o conhecimento. Que alguns autores vão dizer, não pode, porque a percepção não tem valor de verdade. Como é que ela vai fundamentar uma proposição se ela não tem valor de verdade? E aí outros vão dizer que sim, pode. Só que aí é um tipo de fundamentação que não é inferencial. As discussões sobre o que é uma fundamentação, se pode haver fundamentação inferencial ou não inferencial, ou se toda fundamentação é uma relação entre enunciados e proposições. Bacana, obrigado, Thiago, pela resposta. Acho que esclareceu bastante coisa. E aí tem uma outra coisa que mencionou no texto aqui, mas que eu fiquei assim com o pé atrás, né? Não sei se foi suficiente a explicação que eu busquei ali, mas talvez você consiga ajudar a gente em relação aos termos coerência e consistência, né? Porque, por exemplo, fala coerência entre crenças, consistência entre crenças ou entre tipos de objeto de sucesso cognitivo distintos. E aí eu fiquei pensando nisso. Agora não estou conseguindo achar aqui no texto exatamente onde dizia. Mas a ideia é, bom, como é que a gente define, logicamente, coerência? Está no segundo parágrafo da seção 1.2. Vocês começaram com 1.3. Está nesse segundo parágrafo. Ah, sim. Ele falou de consistência e coerência. Isso, consistência entre crenças. Acho que eu tomaria como sinônimos. Quer dizer, se não é sinônimo, é a diferença assim, o que é a consistência? Não contradição. Quando é que um sistema de proposições é coerente? Ou quando uma não contradiz a outra, ou seja, a conjunção delas não vai dar uma contradição. Então, consistência, compatibilidade, coerência, são todas noções que dizem a mesma coisa. No final das contas, você consegue encontrar uma situação que verifica todas as crenças em questão. Entendi. Isso já ajuda bastante. A Juliane levantou a mão ali. A coerência para a linguística,
basicamente, de acordo com a autora Koch, ela é uma brasileira que fala sobre isso, né, dentro da textualidade. É quando a gente precisa buscar uma referência de fora para dentro. E aí é quando ela traz a visão do macro, tá, para o micro. Então a gente pode também estar pensando nisso dentro das referências que a gente toma aqui, né, de como que eu posso falar? Mas de comparação, a nível de comparação também. Tentar ver em outras ciências o que as ciências apontam como coerência, inclusive a linguística, né? E tentar fazer essa assimilação também, assim como a gente está fazendo aqui dentro do próprio texto. Certo. Pode ser também. Eu estava pensando do ponto de vista da lógica só, né? Não da linguística mesmo, assim. Os termos mínimos da lógica lá, a ideia de coerência é um sistema coerente e não contraditório, consistente também. Só é a negação da contradição. Mas de fato, Juliane, acho que há, sim, usos da palavra coerência e que ela tem um significado mais robusto do que a não contradição. Ela significa, né? No mínimo isso, eu diria. Coerente tem que ser não contraditório. Agora, pode ter mais coisa nisso, né? Opa, só com licença. Vai. Só comentando, é interessante a questão do uso das palavras, né? Eu tenho refletido muito isso por conta da questão da tradução, né? Por exemplo, eu já li 2 vezes, né, República de Platão, e aí é interessante quando você quer conhecer de fato algo, você tem que ler na língua de origem, né? Porque você vai entender, porque a gente, o que seria a palavra? A palavra, ela é uma comunicação, né, do qual a gente tenta dar conta de algo. E aí entra, a gente vai perdendo. Aí é uma coisa que eu ia perguntar sobre o seguinte: a palavra coerência, coesão, né? É coesão que ele falou? Se existe uma precisão técnica específica, ou então é a tradução como ele deu a partir de uma perspectiva que ele quer traduzir, né? Porque aí entra nessas aberturas, né? A gente não sabe se está trabalhando com um conceito próprio de coerência, ou que vulgarmente se entenderia de coerência num aspecto léxico, talvez, né? Então, quando a gente lê um texto, a gente precisa ter essas noções, se existe um aspecto técnico próprio que ele desenvolveu, um conceito próprio do texto, ou então ele está utilizando essa palavra baseado de uma noção de entendimento que a gente poderia dizer médio, né? Que isso que é o louco da nossa relação com o conhecimento, porque a gente está estudando para aprender algo do que é a vida, o fenômeno, né? E aí vem a questão da filosofia, de Kant. Será que a gente vai dar conta do real? É possível? O que a gente está tentando é tentar elaborar sistemas para dar conta daquilo que a gente não consegue ver. Então, é interessante, compartilhando essa minha reflexão, né, recente, sobre essa questão da leitura, né, da gente ter essas noções do que a palavra que nos é transmitida através da leitura, ela pode ser polissêmica, intencional ou não intencional do autor. Numa escrita, subtende-se que as palavras são muito bem pensadas, porque a escrita é uma relação de maior reflexão e de registro gráfico, né? Acho que subtende-se melhor do que na escrita, num papel, ainda mais trabalhando numa ideia de uma área acadêmica, né? Se possa ser mais objetiva ou técnica, o uso bem aplicado das palavras, mas nem sempre, né? Então, é interessante a nossa discussão sobre isso, né? Porque tentar, nessa proposta exegética que a gente está tentando, né, de tentar entender o que o escritor escreveu, é da perspectiva dele. Né? A gente está tentando ver o que ele produziu. Parte, Delfata, nossa disposição não é exegética, tá certo? Então, como não é exegética, então, imagino que essas questões, elas não se colocam, né?
enfim, é aberto, né? O que no debate do texto, né? O que ele está pensando, o que a gente está aprendendo, mas é um ponto de partida também, né? Então, é bem interessante a gente entender técnico e de respeito, né, a linguagem do autor e apoderar de si, né, que é o aprendizado sobre epistemologia, né? Só um comentário rápido, antes de passar a palavra para os colegas. Eu acho que uma coisa muito importante é que é o contexto no qual esse autor está inserido. Eu acredito, né, por tudo que ele colocou ali, que ele é um filósofo analítico, ou se aproxima muito do modo analítico de fazer filosofia. E a filosofia analítica tem a característica de tentar definir precisamente as coisas, embora neste texto ela não tenha definido, né, mas tentar usar um único significado para cada palavra. Isso vem desde o Frege, do Russell, né, que são preocupações de precisão, né? Tentar colocar as coisas de forma precisa, de forma que a gente consiga ler, tanto na tradução quanto na língua original, capturar o pensamento que ele está tentando transmitir para nós, né? Então, existem outras linhas filosóficas, por exemplo, que trabalham com aforismos, né, etc. E aí tem uma pluralidade de interpretações para os termos, que os filósofos, as filósofas usam, etc., que são linhas mais próximas da literatura, enfim. Aí já é uma outra pegada, um outro jeitão de fazer filosofia, um outro contexto. Eu acho que nesse contexto aqui, o sentido mais preciso talvez esteja justamente ligado ao sentido lógico, né? Sendo a lógica uma área importante para filosofia analítica, que é o cara que escreveu esse texto aqui, né, tem essa preocupação. Bom, no sentido lógico, por exemplo, o que significa consistência e coerência, né? No sentido epistemológico, o que significa norma, né? Aí vem essas questões justamente inseridas no seu contexto, né? Mas só para fazer um comentário rápido sobre o contexto, tá? Agora, Ótimo. A palavra para o Tiago. Eu acho que é isso mesmo, Zéias. Eu acho que ele está... Esses autores... Esse autor ou são mais de um? Nesse verbete são dois. Eu acho que Acho que o né? segundo autor chegou depois, né? Escreveu essa primeira parte aqui que dificultou a nossa vida. Então... O segundo autor é o Haneta. E aí, eu acho que ele tem aí um pezinho... ele que escreveu essa primeira parte, o Haneta. Aí ele trouxe essas questões que eu acho que é de uma base de evidencialismo, consequencialismo. Aí ele já introduz até noções de epistemologia da probabilidade. Então, essas primeiras partes foram bem desafiadoras para o nosso grupo, Thiago, porque realmente exige uma familiaridade com a literatura que nós, assim, né, que a gente não tem, né? E aí, até fiquei muito feliz do Oséias conseguir trazer você para nos ajudar aí nesse desafio, né? No que for possível, eu vou tentar. Mas é de fato, assim, os verbetes da enciclopédia Stanford, eles são verbetes de uma enciclopédia, né? E, assim, é muito bom para você ter um conhecimento do estado da arte, digamos, né? Podemos botar nesses termos, né? Como que o debate contemporâneo sobre algum tema, algum assunto está acontecendo, às vezes faz, né? Alguns dos verbetes fazem também uma reconstrução histórica, mas é uma primeira leitura, né? Supõe-se depois que a gente comece a adentrar nos textos e começar a ler as referências, os autores citados, né? Tipo, começar a ler o Williamson, se vai discutir a análise por exemplo, a definição de conhecimento proposicional em termos de crença verdadeira justificada. Aí você vai ter que ir lá para o artigo do Gerer, depois pegar o Goldman, o debate do Goldman com Dredske, aí ver como esse debate vai evoluindo até chegar no Williamson,
Então, são leituras, assim, obrigatórias, assim, né, nessa... E eu confesso para vocês, eu não manjo desses autores aí que estão sendo citados nessa... A não ser o Williamson ali, os outros eu não tenho conhecimento. Então... Muito menos também. Estou pedindo ajuda para o Gemini aqui, um monte. Mas eu acredito, sim, que nesse caso específico ali, coerência e consistência, veja bem, até pelo jeito que está apresentado, porque consistência é uma noção mais ampla. Consistência não é uma contradição, então você pode, no sentido lógico, você pode aplicar a palavra consistência, normalmente se aplica a uma conjunção, a uma proposição, digamos, uma proposição é consistente, ou a conjunção das proposições de uma teoria, quando você pensa se a teoria é consistente. A matemática é consistência. Um dos problemas de fundamentos da matemática era determinar se a matemática era consistente. Você pega lá os axiomas, faz uma conjunção deles e pergunta se a conjunção dos axiomas da matemática é consistente. Tá? Agora, você pode falar também em coerência, daí quando você está pensando em coerência, normalmente é uma relação entre uma proposição com outra, e tanto que ele usa ali a consistência das crenças de uma gente, né? Então, você pode pensar do conjunto das crenças, da conjunção delas, ou de cada uma delas isoladamente. Então, a questão é se o conjunto das crenças contém uma contradição ou não, ou se alguma das crenças é contraditória. Né? Isso é questão de consistência. Se aplica normalmente a uma crença ou uma conjunção, ainda, né, uma conjunção de crenças. Agora, a coerência, assim como a noção de compatibilidade, também, que é uma noção lógica, sempre normalmente é pensada em termos da relação de uma crença com outra. Mas é uma tecnicalidade, é só uma tendência de se usar esses termos, né? Então, fala da compatibilidade de uma crença com um conjunto de crenças, ou compatibilidade de uma crença com outra crença. Coerência também, se essa crença é coerente com outra crença, ou se essa crença, nesse caso aí, com o procedimento, né? Se as crenças são coerentes com o procedimento. Mas, de novo, né, ainda assim é compatível com aquilo que a Juliane falou, né, que pode ter algum sentido mais robusto nessa palavra coerência aí, porque ele está falando de uma coerência entre crenças e procedimentos, não é uma coerência entre uma crença e outra crença, né? Então, talvez isso aí seja uma outra coisa aí, dessa coerência aí, né? Alguma outra relação. É aí que eu vejo que o Alexandre está certo quando falava que, olha, quando você vai escrever um texto, defina até as palavras mais simples, mesmo que você esteja escrevendo para alguém que já está habituado com o vocabulário. Porque aí ele vai saber exatamente do que você está falando. Isso é uma marca, de fato, de que se diz da filosofia analítica, mas que não precisa ser só analítico. Claro que, assim, outros autores têm essa preocupação com esclarecer. Se você pegar o Descartes, por exemplo, ou, sei lá, o próprio Aristóteles explica os seus termos, né? E não são filósofos analíticos, não são chamados analíticos. Já o Kant eu já não botaria nessa turma. O Kant já começa falando, usando os termos, e não é todos que ele caracteriza. Alguns sim, mas... pois agora, você tem toda a razão de dizer o seguinte, essa questão de ser explícito sobre o significado das palavras e evitar ambiguidade, tá? Uma mesma palavra usada em dois sentidos, isso é uma exigência que vem claramente do Frege. O Frege constrói a linguagem formal dele, é uma linguagem que não há ambiguidade, não tem nenhum termo que é usado em dois sentidos na linguagem formal. Quando você tem uma linguagem formal e você vai interpretar essa linguagem formal, você vai atribuir um significado para cada termo. Nunca um termo vai ter dois significados. Então, isso é justamente porque o que está na base disso é porque que ambiguidade gera
Falácia. Uma das falácias é a falácia por ambiguidade. Então, se você quiser raciocinar e não cometer falácias ou não confundir sua audiência, ou seus leitores, tente usar os termos de maneira não ambígua, o máximo possível. Bacana. Exatamente esse foi um dos nossos enroscos aqui. Embora o autor seja analítico, por exemplo, ele não define o que é sucesso cognitivo. A gente ficou quebrando a cabeça um tempão lá no início, né? Para tentar entender o que é sucesso cognitivo, e só agora ele deu uma qualidade. Sucesso cognitivo é aquilo que qualifica os objetos passíveis de sucesso cognitivo, que já não é muito esclarecedor, né? E outros termos, muita coisa ali, né? Tem uma pistazinha, desculpa te interromper, mas tem uma pista ali na próxima sessão, 1.5, ele dá a entender que sucesso cognitivo de uma criança é 100%. Tá? Você tem que ter alguma relação epistêmica de alguma certeza, eu acho, 100% certo da verdade dela. Depois, isso vai ser discutido depois disso. 75% não é suficiente. Que bom, então nossa angústia até aqui valeu, né? A gente vai chegar numa resolução mais tranquila, mais clara. Então, gente, acho que dá para a gente ficar por aqui e voltar na próxima semana. Eu gostaria muito que todos vocês comparecessem novamente, né? Inclusive, principalmente o Thiago, que apareceu agora nesse primeiro encontro, né? E teve que sair, depois voltou. Mas foi muito proveitoso, foi assim, sensacional esse encontro de hoje, espero que os próximos também sejam. Vocês acham que a gente pode fazer a partir de 3h30, fica... Porque eu tenho um outro grupo de estudo de 1 às 3, mais ou menos, 3 e pouco, aos sábados. Então, hoje eu acabei não participando muito, porque eu tô, tipo, bem esgotado mesmo, assim, mentalmente, tudo, né? E para virar a chave de uma coisa para outra, acabou demorando. Mas aí eu gostei que a gente acabou voltando aí para o começo do 1.3, que tem questões aí bem desafiadoras. Tiago, assim, são muito... Todos esses autores aí, ó, você tá vendo aí, ó, Kees Werther, Lazone Arnio, Lorde, Vosnip, e o Neta cita ele próprio como uma das posições, né? Aí, quer dizer, é uma gama de autores que eu, por exemplo, eu não estava familiarizado, né? Eu fui pegar por fora esses artigos e dar uma olhada, entender a posição deles e tudo. Então, se a gente puder fazer a partir de 3h30, a gente dá continuidade a 1.4 ou a gente já vai para 1.5? Onde a gente parou. Eu acho que foi lido 1.4, aqui ficou em aberto aqui os enigmas de regressão, mas como o autor vai falar futuramente sobre esses enigmas, eu acho que talvez a gente não precise voltar nessa sessão, né? Aí a gente começa, então, em 1.5, eu vou checar a tradução automática lá, que a gente está fazendo assim, né? E aí faz uma revisão da tradução e eu mando as próximas sessões para a gente ler. Para mim, está muito bem. E, inclusive, eu acertei um outro horário para minha aula de inglês, então eu vou estar liberado às 13h30 do sábado. Bom. Para os demais participantes fica bom também, gente? O que vocês acham? Para mim fica bom. Beleza. A Bárbara também, sei que está disponível. O Delplata, como é que fica, Delplata? Tá tranquilo, 3h30 no sábado para você? Acho que ele não está aqui agora. Mas então tá ouvindo aqui. Tá tranquilo, poderia. O objetivo é definir para sábado mesmo, ou talvez transitir para outro dia da semana? Eu acho que fica viável para todo mundo, né? Porque a gente tem uma ocupação ou outra durante a semana e não bate os horários. Talvez fique mais quarta, por exemplo, quarta passada, eu quinzenalmente participo de uma atividade, né? E aí pegariam essas meia última hora, realmente, final de semana fica melhor. Então, para incluir, né, mais pessoas, talvez seja interessante continuar no sábado mesmo. Então tá, gente.
O Thiago, depois eu posso conversar com ele para falar o que eu estou produzindo, né? Faz tempo que a gente não conversa. E então, eu vou mandar lá as traduções também durante a semana e a gente vai conversando lá pelo grupo. Mandem os vídeos e textos que vocês mencionaram, tá? Vai ser interessante para nós. Então, ficamos... Oi? Ó, Zé, eu estava vendo esses dias um livro sobre a epistemologia da leitura, e aí nessa discussão sobre a epistemologia da leitura, os autores colocam assim, que em geral as pessoas tomam a leitura apenas como uma espécie de testemunho, né? Então acabam reduzindo a epistemologia da leitura a uma epistemologia do testemunho. Aí o texto mostra por que não é só uma epistemologia do testemunho, né? Eu achei que pudesse te interessar, porque afinal tu discute isso, né? A epistemologia do testemunho. Então, colocar a leitura como uma das fontes do conhecimento, né? Uhum. Aí achei bem interessante. É um texto recente aí, depois eu mando. Eu vi lá pensando no testemunho, a gente está conhecendo por segunda mão, né? Mas se a gente lê a crítica da razão pura em primeira mão, talvez não seja necessariamente um testemunho. A gente está em contato direto ali com o pensamento do filósofo, né? Legal, me manda lá que me interessa muito. É a área que eu estou lendo mais ultimamente é epistemologia do testemunho. Interessantíssimo. Então, beleza, gente. Um abraço para todo mundo. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Não? Tá bom. Um abraço, fiquem bem. Até a próxima semana, então. Um abraço, pessoal. Show, valeu, até mais. Valeu. Tchau. Até semana que vem.